Boa noite, segunda-feira, 15 de fevereiro. Hoje a gente recebe no estúdio o gerente regional do Sebrae, Milton De Biasi. Ele comenta o impacto do comércio nos bairros de Bauru. Longe da área central e dos shoppings, comerciantes de pequeno e médio porte já respondem por 40% das atividades do setor. Guerra contra o Aedes aegypti. Forças Armadas vão às ruas conscientizar a população sobre a importância de acabar com criadouros. Eles não têm o luxo nem a publicidade dos grandes shoppings, mas representam 40% de todo o faturamento em vendas na cidade. Estamos falando do comércio nos bairros de Bauru. Nossa equipe visitou algumas dessas lojas para entender o que as tornam tão atrativas para os moradores e um bom negócio para os comerciantes. A loja de rações do Paulo fica num ponto estratégico do Jardim Redentor em Bauru, a rua Rafael Pereira Martini. O comerciante tem o estabelecimento no bairro há mais de 12 anos. E apesar de morar do outro lado da cidade, afirma, instalar a loja no Jardim Redentor foi um bom negócio. Aqui você sabe, conhece cada um pelo nome e sabe onde mora. E quem mora aqui acaba comprando aqui também. Acaba comprando aqui mesmo. Acaba comprando. Raramente o cara sai do bairro para ir comprar em outro lugar. A loja onde Maressa trabalha ficava no centro de Bauru. Há 4 anos, o proprietário também resolveu mudar o ponto para o Jardim Redentor. Segundo a vendedora, a decisão foi acertada. Aqui é o povo mais do bairro, um povo mais aconchegante. Daí a gente notou essa diferença. Foi um pouco difícil até no começo, mas agora a gente acostumou e a gente não sai daqui. Os depoimentos de Paulo e Maressa confirmam os dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que apontam que o comércio nos bairros em Bauru tem crescido a cada ano. Trata-se de uma tendência motivada por vários fatores. A vontade de abrir um negócio próprio, a proximidade do morador com os pontos comerciais e os aluguéis mais baratos. Nós temos bairros hoje que, além do comércio muito forte, você tem agências bancárias, você tem as casas lotéricas, enfim, você tem toda uma cidade dentro de outra cidade. Um outro fenômeno também é que nas áreas mais distantes do centro, os aluguéis são mais baratos, as pessoas podem fazer o seu comércio dentro das suas casas. Isso facilita porque diminui os seus custos e, ao mesmo tempo, elas podem dar o sustento para a sua família, não é? Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru, o comércio nos bairros representa 40% do bolo comercial da cidade. Além do Meridota e do Redentor, bairros como Vila Falcão e Geisel também apresentam resultados bastante expressivos. No Meridota, em especial, o comércio atingiu níveis tão expressivos que ganhou uma associação própria. O bairro mais populoso de Bauru é também o que tem o maior número de estabelecimentos inscritos na prefeitura, cerca de 700. Destes, pouco mais de 200 estão em plena atividade. Para o dono desta papelaria, a proximidade e a relação de amizade criada com os fregueses é o que fazem continuar a atender no mesmo local há 18 anos. Só falta um grande magazine, o resto tem tudo no bairro. Então isso faz com que o morador também acabe ficando aqui para comprar? Sim, a facilidade de estacionamento, a convivência com os próprios lojistas. O próprio cliente, ele chega na loja, ele chama o lojista hoje pelo nome. Ellen já trabalhou como vendedora em uma loja do centro, mas aqui é diferente. Ela conhece os clientes pelo nome. Além disso, ela acredita que o horário de funcionamento diferenciado até às 8 da noite seja um atrativo a mais para quem frequenta o comércio local. Inclusive, a gente pega os clientes que são pessoas que trabalham no comércio central, os funcionários das outras lojas. Eles, às vezes, não têm tempo para estar indo lá. A hora que sai é o horário que está fechando as lojas. E acabam vindo aqui. Os resultados do comércio no bairro surpreendem. Segundo a Associação Comercial dos Empresários do Meridota, as empresas situadas hoje no bairro movimentam até R$2 milhões por mês. O comércio do Meridota, ele tem um PIB maior que poucas cidades aqui da região. Nós conhecemos a família do cliente, nós conhecemos o cliente pelo nome e ele se torna um amigo. Isso é o grande diferencial do comércio do Meridota. A gente volta a falar ainda nesta edição sobre o comércio, mas agora o nosso assunto é educação. Estão abertas as inscrições para o 2º Fórum Municipal de Educação, que será realizado nos dias 2 e 3 de março. As informações são da repórter Marisa Sei.
Os interessados em participar do evento têm até o dia 21 deste mês para fazer as inscrições. Quem nos dá mais detalhes sobre o fórum é o Celso Zonta, ele é coordenador executivo do evento. Celso, quais os principais objetivos desse Fórum da Educação? São dois os objetivos. O primeiro objetivo é fazer a avaliação bienal do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação foi aprovado em 2012. E já se passaram 2 anos desse plano municipal, né? Então, nós organizamos um documento base que faz a avaliação de 2 anos do plano e estaremos avaliando, então, se as metas estão sendo cumpridas ou não. Este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, com prazo até junho de 2015, para que todas as administrações municipais adequassem os seus planos municipais. Prefeituras que não tinham feito o plano deveriam fazê-lo. No caso de Bauru, como nós já o fizemos, nós vamos fazer a adequação agora, nesses dias 2 e 3 de março, onde ocorrerá o segundo Fórum de Educação Municipal. Quem pode participar desse fórum? São os professores da rede municipal, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, professores da rede estadual, professores das instituições de ensino superior, professores também do ensino particular e um conjunto de entidades da sociedade civil, né, tal como Conselho da Comunidade Negra, OAB, Conselho Regional de Psicologia, dentre tantos outros que poderão participar. E como é que eles podem fazer as inscrições? As inscrições são feitas no site da Prefeitura Municipal de Bauru, né? Você entra no site bauru.sp.gov.br e lá você aperta Secretaria da Educação. À direita do site você vai encontrar o hot site do PME, Plano Municipal de Educação. Ali você faz a inscrição. Obrigada pelas informações. Lembrando que o fórum será realizado nos dias 2 e 3 de março. Você pode encontrar outras informações no site da Prefeitura de Bauru. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Daqui a pouco você vai ver que o Exército entrou na luta contra o Aedes aegypti em Bauru. E já no próximo bloco a gente volta a falar sobre a importância do comércio nos bairros. Recebemos no estúdio o gerente regional do Sebrae, Milton De Biasi. Ele fala sobre o que considerar na hora de abrir o próprio negócio e também como se manter no ramo. Não saia daí, nós voltamos já já. A gente continua a falar sobre a importância do desenvolvimento do comércio nos bairros. Recebemos o gerente regional do Sebrae, Milton De Biasi. Boa noite, Milton. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Milton, ao longo do ano passado, o Sebrae realizou uma campanha chamada Compre do Pequeno Negócio, justamente para incentivar os comerciantes dos bairros, né? Por que o desenvolvimento de uma campanha específica como essa? Para chamar a atenção primeiro da importância da sociedade, começar a perceber os bons pequenos negócios, as oportunidades que existem nos bairros. Normalmente as pessoas acabam comprando nos centros e acabando não percebendo boas oportunidades nos bairros. Mas também o Sebrae quis chamar a atenção do empresário que é importante que ele perceba as oportunidades que ele tem e as possibilidades que ele pode fazer para vender mais e melhor. Então, a gente acredita que o empresário ainda precisa desenvolver muito mais estratégias para conquistar os clientes, para que eles consumam no bairro e eles possam potencializar o PIB do bairro, né? A gente viu que esse comércio nos bairros ele é bastante significativo, ele representa 40%. Né, no setor. Essa é uma tendência só aqui da cidade de Bauru ou tem sido observada em cidades do mesmo porte? Olha, na medida em que as cidades maiores crescem, os bairros vão se desenvolvendo e as pessoas precisam, têm necessidade de consumir e consumir de forma imediata. Então é muito comum as pessoas, às vezes, por questão de custo, logística, tempo, e tempo hoje é dinheiro, as pessoas aproveitam e compram no seu próprio bairro algo que ele gostaria de comprar na cidade, né? Então a gente percebe que as pessoas estão assim olhando para o teu bairro, sim, e é uma tendência porque isso tende a proliferar na medida em que as pessoas
hoje tem essa necessidade do consumo imediato e se ele tem oportunidade na frente da casa dele ou no seu bairro, ele vai acabar comprando no seu bairro. Agora, uma pessoa que esteja interessada em abrir o seu próprio negócio, quando saber que é o momento certo? Então, a gente estava comentando agora há pouco e a gente diz, tanto na crise, independente de crise ou não crise, a gente percebe que o empresário precisa começar a perceber estratégias para poder vencer essas dificuldades. Então, na verdade, para que você identifique assim uma oportunidade do bairro, você precisa avaliar qual é a realidade desse bairro, qual o perfil do bairro, como que aquela sociedade local, como é que ela se desenvolve, como é que é a realidade das pessoas, como é o perfil daquelas pessoas e a partir daí você identificar que negócios faltam naquela região e segmentar que tipo de público eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais com mulheres, mais com idosos, mais com crianças. Qual é o segmento ou quais serão os segmentos? Que produtos ainda tem oportunidade de oferecer no bairro? Então você faz o que a gente chama de pesquisa mercadológica, analisa a região geográfica. Eu quero atender só esse bairro em que eu resido ou eu também quero atender aqueles bairros mais próximos. Então você define a geografia da região que você quer atender, define as suas estratégias, faz uma pesquisa para perceber como que as pessoas pensam do outro lado sobre as oportunidades desse negócio e aí você toma a decisão de abrir. Certo. E aí, a partir de toda essa fundamentação, que é muito importante, né? O primeiro passo, na sequência? O primeiro passo é assim, a primeira coisa é a análise mercadológica, a segunda é a viabilidade financeira do negócio. Você precisa projetar vendas dentro de uma realidade, você precisa projetar custos, projetar o lucro e ver, olha, se eu vender essas quantidades, desses tipos de produtos, qual o mínimo que eu tenho que vender para que eu possa entrar num equilíbrio e, a partir daí, pagar todas as contas e os custos. Isso é a análise econômica e financeira do negócio que você precisa fazer. Na verdade, você faz concomitante com a análise mercadológica, mas é um ponto importante para que você não venha lá na frente a ter problemas até de capital de giro. Então, avaliar qual o capital de giro que você vai entrar, se você vai entrar imobilizando demais, né? Porque muita gente acaba imobilizando e não tendo o capital de giro para fazer girar nos primeiros meses. E nos primeiros meses são decisivos porque você precisa ter uma carteira de cliente que consuma de você. E nem sempre você, no primeiro mês, forma essa carteira. Então, os primeiros meses, normalmente, são meses em que seu capital de giro tem que bancar as despesas de um dinheiro que ainda não entrou do faturamento. Então, por isso é importante esse planejamento, ter esses recursos prévios, saber que você vai desembolsar mais do que vai receber no primeiro momento e com essas estratégias que você fez ou pensou antes, na hora que você analisou essa oportunidade, você começa a colocar em prática e ver se tudo aquilo que foi planejado começa a funcionar. Então, o que a gente chama isso de empresariar, né? O empresário, para abrir um negócio, você precisa ter esse conceito de empresariar, de entender de gestão de negócios. Por isso é importante buscar informação, não só de amigos e de familiares, mas buscar informação de quem entende de empresas, de quem possa te dar dicas de gestão que façam com que você tenha sucesso. O Sebrae, por exemplo, oferece esse tipo de informações. Essa é a nossa realidade. O Sebrae existe exatamente para atender um nicho de mercado no Brasil, que é a maior parte, né? Então, a maior parte das empresas no Brasil são os pequenos negócios. 98% são pequenos negócios. E, na maioria, as pessoas abrem com a cara e coragem, planejam razoavelmente. Acham que vai dar certo, Acham que vai dar certo. E o que a gente tem visto é a mortalidade que continua alta. E numa época de crise como essa, aumenta ainda mais essa mortalidade. Então, o Sebrae veio exatamente para ajudar o empresário a pensar, a se organizar, a se estruturar melhor, para que ele erre menos, porque na medida em que fecha negócios, você está fechando empregos, você, assim como nós estamos falando de desenvolvimento de bairros, você pode sucumbir um bairro, ou seja, ter problemas sérios de empregos e a sociedade perde como um todo, né? Então, por isso, a nossa preocupação de ajudar o empresário a se fortalecer e ter sucesso. Na medida que os empresários têm sucesso, eles empregam mais. No bairro, o próprio dono do negócio mora no bairro, ele acaba consumindo do outro,
né? E acaba se fortalecendo. Então, e criar atrativos. Então, é importante que o empresário, principalmente do bairro, entenda que ele não tem que concorrer com os grandes. Ele tem que criar atrativos para que aquela sociedade consuma de lá e até outros bairros venham para o seu bairro, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre a questão de um restaurante, por exemplo, num determinado bairro, que se torna um atrativo e pessoas do centro e de outros bairros acabam indo lá para consumir. Então, é importante que o empresário local, ele crie atrativos para que cada vez mais ele atraia os clientes para ele se fortalecer. Milton, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Com certeza essas dúvidas são dúvidas de todos os comerciantes e são muito esclarecedoras. Tá, obrigado pela oportunidade. A gente vai agora para um rápido intervalo. Fique ligado, voltamos já. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje mais 43 novos casos de dengue na cidade. Em todo o país foi declarada guerra ao mosquito Aedes aegypti e as Forças Armadas foram às ruas. Aqui em Bauru, na manhã de sábado, integrantes do Batalhão de Infantaria Leve de Lins estiveram na Praça Rui Barbosa. As atividades de conscientização tiveram o apoio da Defesa Civil, dos agentes de controle de endemias da Vigilância Ambiental e da SUSEM. O Dia Nacional de Esclarecimento teve por objetivo conscientizar a população sobre a gravidade do aumento de casos de dengue, chikungunya e microcefalia associada ao Zika vírus. Integrantes do batalhão abordaram pessoas que passaram pela Praça Rui Barbosa e deram orientações sobre as principais formas de combate ao mosquito. Voluntários da Defesa Civil e agentes da Vigilância Ambiental também participaram da ação. Além de Bauru, em outros 11 municípios da região foram realizadas atividades de conscientização. As Forças Armadas estão na rua com cerca de 237 mil homens, sendo que desse efetivo 160 mil são do Exército. E nós estamos trabalhando com o intuito de conversar com a população para aumentar a conscientização sobre o problema do combate à dengue. Nossa maior motivação é tentar propor uma mudança comportamental de forma que cada cidadão faça a sua parte dentro da sua casa para poder erradicar esse mosquito das nossas vidas. Vai ter um momento que vocês também vão aos bairros e vão às casas da população. Isso, na semana que vem nós estaremos trabalhando tanto aqui em Bauru, como em Marília e também em Lins, com soldados do 37 Bio. Para aí sim, né, vamos bater na casa do cidadão, pedir autorização a ele, vamos entrar nas áreas de maior incidência do mosquito, né, e vamos recolher alguns nascedouros para servir de exemplo, né, e esperar que isso daí se irradie pelas outras casas da cidade. O domingo foi de recorde na temperatura. A máxima registrada em Bauru foi de 38 graus. É a temperatura mais alta no mês de fevereiro, pelo menos desde 2001, quando os registros do IPMET passaram a ser incluídos no site. Mas a previsão é de que o calorão diminua um pouco nos próximos dias. Confira no boletim do IPMET. Amanhã a gente tem uma passagem de uma frente fria que deverá ainda atingir o litoral de São Paulo durante o decorrer da tarde e noite de hoje, né? E entre terça e quarta-feira ela ficará meio que localizada no litoral, causando muita variação da nebulosidade e pancadas de chuvas com trovoadas isoladas. Isso fará com que a temperatura caia um pouco, mas durante a quinta e a sexta a gente já terá novamente tempo bom, com predomínio de sol e temperaturas elevadas em torno de 32, acima de 32, 34 graus. O tempo segue instável em todo o estado de São Paulo. São registradas chuvas moderadas a fortes em uma faixa que se estende do oeste ao leste do estado, compreendendo também as cidades da região sul. Em Bauru já choveu forte durante a tarde e a previsão é de que venha mais água hoje ainda e amanhã. Neste momento, a umidade do ar está em 98%. Os ventos sopram a 11 km por hora. A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi 23 graus. Já a máxima chegou aos 34. Para amanhã, mínima prevista de 22 e máxima de 31 graus.
E uma última informação, foi divulgada hoje a data da eleição dos novos conselheiros tutelares de Bauru. Será no dia 28 de fevereiro, um domingo. A votação será realizada na Escola Ernesto Monte, na rua Agenor Meira, ao lado da Prefeitura Municipal, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos os eleitores inscritos no cartório eleitoral de Bauru podem participar. É só apresentar um documento de identificação com foto. No site da Prefeitura você encontra a lista dos candidatos à vaga de conselheiro tutelar. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Até lá! Thank you.